Olá, tudo bem por aí? Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira aventura épica, a história de um herói da fé. Então se prepare, porque essa história tem de tudo: viagens, perigos e uma missão que, sério, mudou o mundo para sempre. E aí, para começar, já lanço um desafio. Qual santo será que tem um leão com asas como símbolo e ainda por cima escreveu uma das maiores histórias de aventura que existem? Dou uma dica, é o incrível São Marcos Evangelista. E a tal história de aventura é o evangelho que ele escreveu. Bora conhecer essa jornada. Sabe como é, né? Toda grande jornada de um herói começa num lugar mais comum, antes de toda a ação. E com o nosso herói de hoje, Marcos, não foi nem um pouco diferente. Vamos ver como tudo isso começou. Olha que legal! O Marcos era um jovem normal, de uma família boa. Ele não fazia parte daquele primeiro grupo, sabe? Dos 12 apóstolos que andaram com Jesus. A aventura dele ia começar um pouquinho depois. E isso é demais, porque mostra que Deus tem uma missão incrível para todo mundo. E é bem aqui que a aventura chama. Imagina só, você dá de cara com os maiores heróis da fé, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. É como ser chamado para fazer parte do time dos Vingadores da Fé. E o Marcos, claro, topou na hora. Era o começo de uma jornada que ia mudar a vida dele para sempre. Bom, a partir desse momento, a vida do Marcos vira uma sequência de viagens fantásticas, cheias de desafios e, claro, muito aprendizado ao lado desses gigantes. E a primeira grande missão já foi em alto mar. Ele simplesmente embarcou com São Paulo, um dos maiores missionários da história. Já parou para pensar na coragem que precisava ter para viajar de barco naquela época, com tempestade, perigos, tudo isso para levar a palavra de Deus adiante? E a aventura não parou por aí, não. O caminho dele o levou até Roma, que era tipo o centro de tudo no mundo naquela época. A missão ficou ainda maior. Agora, o desafio era no coração do império. E olha só o nível que o Marcos chegou. O próprio apóstolo Paulo, mesmo estando preso, fez questão de pedir a companhia dele. Isso mostra o quanto aquele jovem se tornou essencial, um parceiro de confiança, fundamental para a missão. O Marcos enfrentou muitas batalhas, com certeza, mas a arma mais poderosa dele não era uma espada, não. Era algo bem diferente. Era a caneta e a tinta, com as quais ele nos deixou um tesouro que dura até hoje. Lá em Roma, Marcos encontrou mais que um parceiro de missão. Ele encontrou um mestre, São Pedro, o primeiríssimo Papa. A amizade deles ficou tão, mas tão forte, que Pedro o chamava de meu filho. E esse carinho todo foi a chave para a próxima grande etapa da vida dele. Pensa que demais! A grande tarefa do Marcos era ser tipo um repórter especial de São Pedro. A missão dele era colocar no papel tudo o que Pedro contava sobre Jesus, tudo que ele viu com os próprios olhos. Uau, que responsabilidade gigante, hein? E o que ele escreveu, gente, não foi só um livro. Como o Catecismo da Igreja nos ensina, os evangelhos são o coração de toda a Bíblia. É a história principal, a mais importante de todas, a vida e os ensinamentos de Jesus, o nosso Salvador. E o Evangelho de São Marcos parece um filme de ação. A linguagem dele é super direta, cheia de movimento, ele não enrola, vai direto ao ponto, mostrando o poder de Jesus nos milagres. É uma leitura que prende a gente do começo ao fim. Mas calma, a história não acabou. Depois de aprender com os melhores e de escrever a maior história de todas, a aventura de Marcos estava bem longe do fim. Agora, ele teria sua própria missão solo. Já como um grande líder, a jornada de Marcos o levou para o Egito. E ele não foi lá só de passagem, não. Ele foi para fundar uma das comunidades cristãs mais importantes da história, a Igreja de Alexandria. Ele estava levando a luz da fé para uma terra completamente nova. Só que nessa jornada, o nosso herói ainda ia enfrentar o seu teste final. Ele se tornaria um mártir. E é importante saber, ser mártir não é ser uma vítima, mas sim dar a maior prova de amor e de coragem por Jesus. Foi lá em Alexandria, a cidade onde ele construiu uma comunidade tão forte que Marcos travou sua última batalha. E ele não voltou atrás. Ele deu a prova final da sua fé, entregando a própria vida. A morte dele não foi o fim, mas sim a coroação de uma vida de heroísmo. Mas a história de um herói de verdade nunca termina com a morte. Pelo contrário, ela continua viva, para sempre, no seu legado. Vamos ver como a aventura de São Marcos inspira a gente até hoje. E o símbolo de São Marcos é esse, o leão alado. Um sinal incrível de força, de coragem e de poder. Um símbolo tão forte, mas tão forte, que virou um emblema da famosa cidade de Veneza, lá na Itália. E o legado dele continuou viajando,
Muitos séculos depois da sua morte, o corpo dele foi levado para Veneza. Lá, ele se tornou protetor da cidade e, em sua homenagem, construíram uma das igrejas mais lindas do mundo, a Basílica de São Marcos. E a proteção de São Marcos não para por aí. Além de Veneza, ele é padroeiro de várias profissões que têm a ver com escrever e com enxergar bem, como os tabeliães, os vidraceiros. É um jeito de lembrar que o evangelho dele nos ajuda a escrever nossa vida do jeito certo e a enxergar a verdade. Que a história desse grande santo, desse aventureiro da fé, nos inspire a viver nossa própria missão com toda a coragem. São Marcos Evangelista, rogai por nós! E aí, se essa nossa conversa ajudou a entender um pouco mais sobre a nossa fé e a ação de Deus no mundo, que tal deixar um like? Isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente que também quer aprender. E se por acaso ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveita agora. É só se inscrever aí no canal Catequista Felipe Lucas e ativar o sininho. Assim não se perde nenhum conteúdo novo sobre fé, Bíblia, catequese e muito mais. Agora a gente quer saber o que quem nos assiste achou. Já tinham parado para pensar na vida de São Marcos como uma grande aventura? Ficou alguma dúvida? Ou quem sabe tem alguma sugestão de tema para a gente conversar? Deixa tudo aí nos comentários. A gente lê tudo, e sua pergunta pode até virar tema de um próximo encontro.